Boa tarde, o nosso grupo ficou com um artigo sobre doença de Fabry, cujos componentes são Antônia Thaisa, a Maria de Jesus, a Maria Selma, eu e a Kimberly. Bom, a doença de Fabry é um tipo de distúrbio de depósito lisossômico, denominado esfingolipidose. Ela é causada por um acúmulo de glicolipídios nos tecidos. Essa doença causa o surgimento de nódulos na pele, dores nas extremidades, visão ruim, episódios recorrentes de febre, insuficiência renal e doença cardíaca. A doença de Fabry ocorre quando os pais transmitem aos filhos um gene defeituoso que causa essa doença. A doença de Fabry ocorre quando o corpo não tem as enzimas necessárias para decompor um glicolipídio. Ou seja, para o nosso metabolismo funcionar, ele deve ter enzimas que vão fazendo as suas reações desde quando a gente se alimenta. Isso é absorvido e vai ser distribuído pelo nosso corpo. Vai para o fígado, para o baço, para o coração, para o cérebro. Isso tudo acontece porque existem enzimas no nosso corpo. A enzima necessária para decompor o glicolipídio, denominada alfa-galactosidase A, não funciona corretamente. Uma vez que o gene defeituoso desse raro distúrbio hereditário é transmitido no cromossomo X, a doença ocorre em sua forma plena somente em meninos. Consulte herança ligada ao X. Uma vez que as meninas têm 2 cromossomos X, as meninas afetadas podem ter sintomas, mas não manifestar a doença de Fabry em sua forma plena. Ela é uma herança ligada ao cromossomo X, né? Essa doença. Isso significa que o gene que tem a receita para essa enzima está localizado no cromossomo X. O X é um cromossomo assexual. Nós sabemos que as mulheres têm 2X e os homens têm um X e um Y. Então, se uma mulher carrega um cromossomo X, ela carrega a receita errada e a receita certa. O outro, o que vai acontecer? A cada vez que ela for fazer um filho, ou vai o X com a receita certa ou o X com a receita errada. Então, ela tem 50% de passar esse gene com a receita errada para os filhos e para as filhas. Se eu tenho um homem que carrega esse X e a receita está errada, ele não tem outro X. Então, ele dá o X para os filhos dele. Então, as filhas dele carregarão o gene errado. Por isso que em sexo masculino, essa doença ela tem mais alta penetrância. Aqui é um exemplo. O pai sem a doença de Fabry e a mãe com a doença de Fabry. Aqui são os filhos. Essa primeira aqui, ela carrega um X do pai e um X da mãe. Essa filha não tem a doença de Fabry. Aqui o filho, segundo exemplo, o filho carrega o cromossomo X do pai, X da mãe, Y do pai. E o filho não tem essa doença. Aqui a criança carrega o cromossomo X da mãe e X do pai. Filha aqui ela possui a doença, porque essa doença ela está no cromossomo X da mãe. E aqui ele também possui a doença, porque ele pegou o X do pai e o X da mãe que estava infectado.
Então, o filho, aqui no último exemplo, ele possui a doença. Quais são as causas? Como acabamos de ver, a doença de Fabry é causada pelo acúmulo de gordura em todas as células do organismo. Aqui é o funcionamento correto da nossa célula, está mostrando aqui na imagem, e todas as gorduras estão saindo aqui. Aqui é o funcionamento errado, onde há o acúmulo de gorduras. Entenda a diferença. Distúrbio genético pode levar à morte prematura. Falta de enzimas. A doença de Fabry impede a produção de uma enzima necessária para o metabolismo. A doença afeta mais os homens do que as mulheres. Aqui você pode ver uma célula normal que está eliminando gordura. Uma célula normal que está eliminando gordura. E aqui é a célula afetada, que tem o acúmulo de gordura. Aqui que se dá a doença de Fabry. Acúmulo de lixo. Quem tem a doença não consegue fazer a quebra de um tipo de gordura que se acumula na célula, tornando-a doente. Consequência: o acúmulo de gordura nas células entope vasos sanguíneos e impede o transporte de nutrientes. Regiões mais afetadas é a pele, os rins, o coração, o cérebro e o sistema nervoso. Os sintomas são dor e sensação de queimação nas mãos e nos pés, irritação na pele. Aqui é um exemplo da doença, fica cheio de manchinhas vermelhas no nosso corpo. A gente tem que pensar que a nossa célula, ela tem que encarar como se ela fosse uma cidade. Tipo, ela tem que ter luz elétrica, tem que ter lugar onde guardar o lixo, tem que ter lugar para reciclar, tem que funcionar, tem que ter energia. E esse lisossomo, ele funcionará como enzima de reciclagem do nosso organismo. Por exemplo, uma célula pega uma bactéria e leva para dentro do lisossomo. E lá dentro ela é destruída. E a gente tem várias enzimas dentro dos lisossomos. No caso das doenças de Fabry, existe um depósito de uma substância que falta enzimas, que não quebra esse substrato, e ele vai se acumulando nesses lisossomos. Então, a característica da doença é que essa célula com esse lisossomo é localizada nas paredes dos vasos sanguíneos. Então, é chamado de endotélio vascular. Se a gente for pensar, vai ter problemas nos rins, no sistema nervoso central, em vários lugares, porque a gente tem vasos e veias e artérias pelo nosso corpo todo. E no artigo também, ele está falando que a doença de Fabry é mais frequente em brancos, mas pode acometer todas as raças também, e em um caso a cada 40 mil homens ou em a cada 117 milhões nascidos vivos sofrem alterações nos lisossomos.